Bom, vamos falar hoje de muitas coisas, mas eu queria abrir conversando sobre uma violência inacreditável cometida por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal contra um jornalista. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal contra um jornalista. Não é um jornalista de um grande veículo de comunicação, não é um jornalista que pode ter um apoio de uma estrutura jurídica, mas é um jornalista que publicou uma notícia e foi atacado pelo Supremo Tribunal Federal com uma violência inacreditável. Vamos lembrar primeiro o que está acontecendo, para depois a gente poder discutir um pouco esse caso. O jornalista chamado Luiz Pablo, ele tem um blog do Luiz, no Maranhão. E o blog do Luiz publica notícias variadas sobre política no estado do Maranhão. No dia 20 de novembro do ano passado, ele publicou uma notícia cujo título era exclusivo. Carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por sua família em São Luís. Está muito claro. Ou bem, não era um carro, era uma charrete, ou uma bicicleta, ou um burro velho. Ou não era o Tribunal de Justiça do Maranhão, era a Associação dos Produtores de Algodão, ou era produtores de babaçu. Ou não era o Flávio Dino, era o Bozo ou algum outro personagem, de repente podia ser, ou a Relia. Ou não era a família dele, era a família de outra pessoa, ou não era em São Luís, podia ser em Fortaleza, de repente poderia ser no Recife. Então a afirmação é carro, que você bate de lata, então carro, pago pelo Tribunal de Justiça, então se existe um carro pago pelo Tribunal de Justiça, até aqui está valendo, do Maranhão, é entregue a Flávio Dino e usado por sua família em São Luís. Essa informação é muito simples, pode estar absolutamente errada, mas ela é objetiva. Então o site do Luiz Pablo, o chamado blog do Luiz, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, está usando um veículo pertencente ao Tribunal de Justiça do Maranhão, custeado com recursos do Fundo Especial de Segurança dos Magistrados para fins pessoais e familiares. A apuração do site identificou que o automóvel, um Toyota SW4, é um grandão, preta blindada, está sob posse do ministro e é frequentemente usado por sua esposa e filho em deslocamentos particulares na capital maranhense. O veículo, segundo registros administrativos, integra o conjunto de 4 SW4 blindadas adquiridas pelo TJMA, TJ do Maranhão, com recursos do tal Fundo de Segurança de Magistrados, fundo criado por uma lei de 2014 destinada exclusivamente à segurança institucional de magistrados e às atividades do próprio Judiciário Estadual. Esse veículo tem uso restrito. Um é destinado ao presidente do tribunal, desembargador Fró Sobrinho. 2 ficam à disposição dos corregedores, José Luiz e José Jorge. E o 4º foi originalmente reservado para apoio temporário de autoridades judiciais em missão oficial no Maranhão. A investigação do site constatou que essa última unidade foi repassada ao ministro Flávio Dino de forma contínua e sem ato público que formalize a sessão. E assim segue. Dá lá a informação. Ele cita a resolução do CNJ, que diz que os veículos oficiais destinam-se exclusivamente ao serviço público do órgão a que estejam vinculados. Está no CNJ, resolução 83 de 2009. Ele toma o cuidado de dizer isso. E mais, ele diz que o carro com a placa reservada, ou seja, fria, é abastecida com recursos públicos por meio do sistema Ticket Car, o mesmo usado pela frota institucional do tribunal. A reportagem apurou que a placa oficial e dá a placa, mas que foi entregue para Flávio com um número tal e dá a placa. As placas frias autorizadas pelo Serviço de Inteligência. Ele publicou isso no dia 20 de 11 de 2025. Uma semana depois, ele publica, portanto no dia 27, que ele era o dia 20, 7 dias depois ele publica. A apuração trouxe à tona um fato que exige esclarecimento institucional. Ele vem lá, vem usando e tal. E ele manda
ele publica o ofício do Supremo Tribunal Federal pedindo apoio, não fala do carro. Suporte de segurança, quando presente, emprego de 2 agentes de segurança. Mas não diz que tem que colocar um carro. Aí no dia 5/3, agora, ele diz, o site do Luiz Pablo apurou que o Supremo encaminhou um ofício ao tribunal solicitando um veículo para o ministro. E que a solicitação foi feita depois que o site revelou a notícia. Então você vê, o jornalista afirma, um carro pago pelo Tribunal de Justiça do Maranhão é entregue a Flávio Dino e usado por ele e por sua família. Essa notícia não foi desmentida. Não foi desmentida. Não foi desmentida pelo Flávio Dino, não foi desmentida pelo Supremo Tribunal Federal, não foi desmentida pela mulher do Flávio Dino, pelo filho do Flávio Dino, pelo vizinho do Flávio Dino, pelo síndico do prédio. Foi desmentida por ninguém. Ninguém desmentiu. Então, é uma notícia verdadeira. Mas, digamos, que o ministro Flávio Dino, esquece o ministro, que o senhor Flávio Dino, como qualquer brasileiro, se sentisse incomodado, porque afinal publicaram uma coisa que eu não queria. Bom, para você, quando você sai uma notícia que você acha que é inadequada, ela tem que ter uma informação falsa, tem que ter uma informação distorcida, tem que ter uma informação ofensiva. Ou bem é calúnia, ou bem é difamação, ou bem é injúria. São as 3 alternativas. Não tem uma quarta. Quer dizer, tem ser ministro do Supremo. Escrever sobre ministro do Supremo. Aí essa é a quarta. Mas só tem no Brasil. Até agora funcionava calúnia, difamação e injúria. Então, fulano desviou dinheiro da empresa. Opa! Estou atribuindo um crime a alguém. Calúnia. Fulano está traindo a esposa com a funcionária da firma. Opa! Não é um crime, mas é um fato que prejudica a reputação da pessoa, difamação. Ou fulano é um idiota. Não é calúnia, porque eu não estou atribuindo um crime. Não é necessariamente um fato, ainda que seja um fato. Há vários idiotas por aí, vários deles no poder, vários deles sentados em cadeiras de espaldar alto. No entanto, isso ofende a dignidade. Então, fulano é um idiota, fulano é um incompetente, pode ser entendido como um crime de injúria. Quando, no entanto, você tem uma reportagem verdadeira, baseada em documentos de interesse público, é de se perguntar aonde está a calúnia, a injúria e a difamação. Mas ainda assim, digamos que o senhor Flávio Dino, Sua Excelência, diga, não gostei. Vou imaginar que ele falasse feito o Daniel Vorcaro, não gostei. Aí, ele poderia apresentar uma queixa. No caso, ele sabe como. Ele escreveria assim, contrataria um advogado, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de São Luís, Justiça Estadual, Tribunal de Justiça do Maranhão, queixa-crime. Tem 6 meses para fazer isso. Aí o juiz recebe a queixa-crime, como ele vai tratar o Flávio Dino como outra pessoa qualquer, não, obviamente, ele vai citar o acusado, se ele entender que existe um fato que envolve crime. Se ele entender que existem indícios. Antes disso, ele confere o seguinte, vem cá, tem interesse público na informação? E nesse caso a resposta é um sonoro sim. Existe a veracidade dos fatos? O Flávio Dino não disse que está errado, até agora ninguém disse que está errado. Tem base documental? Sim. Havia a intenção de ofender? Opa! Você noticiar que o Flávio Dino está usando um carro, que ofende é quem pega o carro.
Então, se alguém está ofendendo alguém, é o Flávio Dino ofendendo a sociedade. Abastecendo o carro com dinheiro público, usando o carro com dinheiro público, com um detalhe. O senhor Flávio Dino tem à disposição dele, o próprio jornalista diz, um carro porque ele é ex-governador. Uma SW4 também, para ele. E aí ele quer ter 2 carros. Bom, o jornalista publicou. Então, digamos que o Flávio Dino pudesse fazer o mais sensato, que seria enfiar a viola no saco, manda devolver o carro, pô, pisamos na bola e não faz isso. Pô, poderia entrar com uma queixa, como eu falei, pedir o direito de resposta, por favor, olha, responde aí, ó, não é bem assim, já devolvi o carro, não tinha um intuito, não sabia, foi um assessor, sei lá, enfim. Mas não, o que ele fez? Foi a Polícia Federal. Para tratar de uma discussão que envolve, no máximo, um crime que você tem que tramitar na Justiça Estadual. Aí ele aciona a Polícia Federal. E recorre a uma excrescência, que é a Lei 14.132, que trata de stalking. Ou seja, o jornalista é um perseguidor, um stalker que está seguindo o ministro, sua vida está em risco. Ele com toda aquela mega estrutura de segurança que tem quando vai para o Maranhão ou quando vai para a venda comprar feijão, ou seja lá o que for, está sempre protegido. Mas o jornalista é um stalker, perseguidor. E de forma reiterada, manda mensagens obsessivas, ele vigia repetidamente, fica fantasiado de pinguim andando pelas ruas e se esconde. Uma piada sem graça nenhuma. E ele entra com uma queixa, dizendo, olha, eu estou sendo vítima de stalking. Aí a Polícia Federal faz um pedido de investigação para o Supremo, enquadrando a conduta jornalística de Luiz Pablo como crime de perseguição. Já é uma barbaridade. Mas temos o Supremo. Ufa, temos a Justiça. Não vai ser o desejo do ministro Flávio Dino, que é parte, então ele pode chamar do que quiser. Eu estou sendo vítima de stalking. Eu estou sendo vítima de qualquer coisa. É o direito dele, ele é parte, vai. Vamos admitir, sou parte. A Polícia Federal se equivocou, né? Puxa vida, como assim? Eu vou e pego o artigo que foi incluído no Código Penal, essa lei que eu falei agora. O caso vai para o ministro Cristiano Zanin, que sabe, como advogado do Lula que foi, o que é o Estado no cangote. Pelo menos dizia saber, era advogado de defesa, né? Entende de direito criminal. Aí ele, tendo recebido uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, outro, né? Que poderia ter arquivado, né? Não, para, isso é ridículo. Mas é que não tem nada ridículo quando envolve certas pessoas. A Procuradoria vai lá e se manifesta. Aí o Zanin, em vez de falar, olha, eu acho que não é stalking esse troço aqui, hein? Vamos olhar melhor? Eu acho que medidas excessivas a gente tem que tomar cuidado, hein? Não, o que ele faz? Lava as mãos. Cristiano Zanin lava as mãos. Se lembra na história de alguém que lavou as mãos? Ele lava as mãos e fala, presidência do STF tem que redistribuir o processo, porque não é comigo aqui. Já tem alguém que cuida desse troço aí. Vai para o ministro Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes autoriza busca e apreensão em cima do jornalista. Dia 4 de março. Dia 10 de março, leia-se agora, né, semana, a Polícia Federal vai até a casa do jornalista,
leva computador, celular, tablet e preservação de todas as publicações. Agora, olha que coisa maluca. O sujeito foi acusado de perseguição. Prova da perseguição, as notícias que são prova de um levantamento jornalístico se tornam provas de uma perseguição. O jornalista que está sendo perseguido pela ação e pela mão pesada do Estado é apresentado como perseguidor. Perseguidor é o Estado, que pulou no pescoço dele de uma maneira absurda. Agora vejam que interessante. Em 2009, houve uma discussão importante no Supremo Tribunal Federal e foi ajuizada uma ação contra a lei de imprensa. E o relator era o ministro Carlos Aires Brito. E lá pelas tantas ele diz o seguinte: a liberdade de imprensa é uma liberdade preferencial em relação a outras liberdades por ser condição de funcionamento do regime democrático. A crítica jornalística, ainda que dura, é inerente ao regime democrático, especialmente quando dirigida a agentes públicos ou a assuntos de interesse público. A liberdade de imprensa, a crítica jornalística... interesse público, perdão que eu já estou lendo de novo a mesma coisa. Bom, aí o ministro Carlos Aires Brito entende o seguinte: o STF advertiu que o potencial ofensivo, aqui o pedaço, aqui ó, que existe a possibilidade de responsabilização civil, danos morais e materiais, de forma que a vedação de censura não impede o controle pelo Poder Judiciário de manifestação, a lesão, etc. No entanto, tem que ser proporcional. Por quê? Quando se trata de uma crítica dirigida a um agente público, o agente público se submete a um grau maior de escrutínio social do que qualquer outra pessoa. Flávio Dino é um agente público. Seus atos têm que ser observados. Existe uma longa discussão e uma longa literatura produzida a partir de casos concretos, como, por exemplo, um caso que envolveu o New York Times e um camarada que entrou com uma representação na justiça, e o juiz, William Brennan, ele escreveu o seguinte, uma frase que entrou para a história: uma declaração errada, imaginando que o jornalista do Maranhão estivesse errado, é inevitável no debate livre e deve ser protegido para que a liberdade de expressão tenha espaço de respiração necessária para sobreviver. Olha só o que essa frase representa. Ele não está falando da Suprema Corte Americana nessa discussão, porque se tratava de alguém reclamando de um erro. Ele não estava dizendo que errar é bonito, e neste caso não há ninguém dizendo que o jornalista errou, mas ainda assim, a única alternativa, a única possibilidade, já que o jornalista publicou uma notícia que tem interesse público, a única alternativa para o Flávio Dino seria o erro. Como o erro, e ele é extremamente inteligente, como o erro não cabe por milhões de razões como essa, não, o jornalismo é algo muito profundo. No regime de liberdade, o erro honesto é inevitável. Punir o erro honesto com o aparato do Estado é mais perigoso para a democracia do que o próprio erro. Mas nesse caso, não estamos falando de erro. E nós estamos falando de pessoas, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, que são pessoas que falam em liberdade, em democracia, em Estado democrático, em Estado de Direito. Discursos com essas palavras a todo instante: nós preservamos a democracia, nós no Supremo seguramos a democracia. Agora vem cá, qual é a liberdade que ele está protegendo? A liberdade que protege, a liberdade de proteção à crítica. O ministro do Supremo é alguém que não se pode criticar, a quem não se pode criticar. O ministro pode ir ao Supremo
porque saiu uma notícia de um carro. Notícia de um carro. Não é um escândalo bilionário, não está acusando o ministro de um escândalo bilionário. Olha, o ministro está envolvido no crime organizado. Não. Olha, o ministro ele pede para usar um carro aqui. Quer dizer, é mentira. Ele não pede para usar um carro. E aí vai o Flávio Dino e diz que ele está sendo stalkeado como se fossem aqueles fãs amalucados. É inacreditável. E usando o inquérito das fake news, que já tentou e fez isso para depois voltar atrás em alguns casos, censurar veículos como Cruzoé. E o jornalista está absolutamente correto. Ele não tem nada no que o jornalista fez que não pudesse sair em qualquer veículo de comunicação. Só que o problema é que saiu sobre o ministro Flávio Dino. E aí o ministro Flávio Dino não quer. Nós já tivemos, olha, na história brasileira, empastelamento de jornal, quando bate-paus iam lá e destruíam a imprensa no tempo que não existia o meio digital. O meio digital praticamente proíbe isso, está tudo registrado. Nós já tivemos agressão a jornalista, como por exemplo em 2004, quando o presidente Lula resolveu expulsar o correspondente do New York Times, Larry Rotter, que fez uma reportagem dizendo que o presidente Lula tinha problemas com bebida. Ele afirmou isso. Veja só o que o presidente da República, o defensor da democracia, o antagonista daquele que tentou dar um golpe de Estado, fez. Cassou o visto do jornalista. Ele foi punido porque escreveu uma coisa que o presidente da República não gostou. Não gostei, que ele falou que eu bebo. Aí teve uma pressão internacional grande. Por sorte, o ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, entrou no meio e ficou ali. Organizações de defesa da imprensa no mundo inteiro se manifestaram, como agora. Também houve manifestações da imprensa, também da OAB, uma barbaridade, mas fica registrado. É como quando você, às vezes, vai tentar passar a mão para pegar alguma coisa e raspa num canto de parede. No canto de parede não, mas num arame ou numa faca, quando você corta o dedo, fica ali. Aquela cicatriz, uma marquinha, que se você procurar, ela está lá. Então tem essa marquinha e marconas gigantes. E quando esse ataque é feito pelo Supremo Tribunal Federal, é muito mais grave, muito mais pesado. O jornalista, ele trabalha com a verdade factual. A verdade factual não é a verdade histórica. A verdade factual é diferente da verdade histórica. Lá na frente a gente vai saber o que é a verdade histórica sobre a passagem do governo Lula, 1, 2, 3, sobre os critérios escolhidos para a escolha do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, o que foi a passagem dele pelo governo do Maranhão, o que este momento e essas histórias todas que a gente ouve sobre o Supremo. Aí essa é a verdade histórica que alguém lá na frente vai apurar. Mas a verdade factual hoje é a composição, é um mosaico de fatos checados. E é aquilo, o jornalismo, ele existe para informar a sociedade, ele não existe para servir aos governos. O jornalismo não é para agradar o governo, o jornalismo é para alimentar a sociedade. O jornalismo incomoda os poderosos. O jornalismo que agrada os poderosos não pode não ser jornalismo. Não necessariamente você tem que fazer algo que desagrade, mas o fato é que a imprensa, e quando se propõe a ser um blog de política, ele vigia quem manda. Ele vigia quem manda, e quem manda, manda com dinheiro público. E se o dinheiro público está indo para o carro do ministro do Supremo, é para lá que eu vou olhar. Mas eu acho que eu tenho direito. Você pode achar o que você quiser. Você pode achar o que você quiser, mas eu também posso. Então, o jornalista tem o direito de achar e de procurar. E nesse caso não se trata de uma opinião dele. É factual. Eu li as notas todas. As notas são factuais. Elas são negativas para o jornalista? Minto. Para o ministro, porque o ministro fez algo que é negativo para a imagem dele. Se o ministro tivesse
participado de um concurso de poesia e tivesse recitado poesia, talvez o jornalista tivesse feito uma notícia dizendo: ministro Flávio Dino recitou poesia. Ou se tivesse ganho um concurso de canto, ou eventualmente tivesse feito alguma decisão em favor da liberdade. Neste caso, é uma decisão que ele entrou com um pedido liberticida, que encontrou um ambiente propício, onde o Cristiano Zanin lavou as mãos e o Alexandre de Moraes, dá para mim que eu chuto, dá para mim, deixa que eu faço esse gol. Então é impressionante como os poderosos têm medo do jornalismo. A história prova que o jornalista consegue achar aquilo que o poderoso quer esconder. Então, calar o jornalista é o melhor caminho e o menor caminho para guardar a lambança debaixo do tapete. Pode ser uma mega lambança, pode ser uma média lambança, pode ser uma pequena lambança. E não importa para qual lambança e que tamanho ela tinha quando o jornalista olhou. Fato é, o carro está lá. Ele tem um outro carro. E ele usa esse carro. Aí ele não quer que o jornalista conte. Ué, ele pode ligar para o jornalista e falar: você pode não dar de novo? Ele pode escrever: olha, fiquei incomodado. Mas o que ele não pode fazer é o que ele fez, só que fez. Então, a gente está num momento da história, né, no momento da nossa prática democrática, em que agressão à democracia é aquilo que o Supremo diz que é agressão à democracia. Defesa das liberdades individuais é aquilo que o Supremo diz que são as defesas das liberdades individuais. Então é o seguinte: vamos fazer uma Constituição escrita em sânscrito e vamos queimar em praça pública todos os exemplares das Constituições brasileiras escritas em português. Porque não adianta nada a gente ler a Constituição, conhecer a Constituição, porque vale a interpretação dos ministros, então que seja em sânscrito. Assim ninguém entende e só eles traduzem. É fundamental um ambiente de liberdade. Não pode vir a mão pesada do Estado. E o recado que o Supremo deu nesse episódio é: quer puxar o meu saco, quer bajular, quer dizer que eu sou defensor da democracia? Olha, fica à vontade, pode usar a frase que você quiser. O ex-presidente Fernando Henrique dizia: não tem nada melhor do que no final do dia pegar um copo com uísque, o gelo rodando no dedo e um áulico dizendo: presidente, o senhor brilhou hoje. Posso falar? O senhor foi brilhante. Então, quer puxar o saco de um ministro supremo? Pode escrever. Pode falar que o Flávio Dino tem um IMC de 25. Pode falar que o ministro Flávio Dino é musculoso. Você pode falar que o ministro Flávio Dino é bonito. Você pode falar que o ministro Flávio Dino dá sentenças as mais brilhantes do planeta Terra e que nem um juiz de Marte, que a gente nem sabe se existe um juiz em Marte, é capaz de dar uma sentença tão brilhante. Ele não vai dizer: peraí, você está mentindo. Não, aí tudo bem, porque está falando coisas a favor. Agora, escrever uma verdade contra, aí rende uma porta arrombada, busca e apreensão, em busca de crime. Qual é o crime que o jornalista cometeu? É uma barbaridade. É uma barbaridade que tem que ser denunciada. O carro, o jornalista denunciou. Olha o tamanho que isso virou. É inconcebível. Eu não sei se você concorda, se você discorda. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.